Boa noite a todos. Meu nome é Paula Félix, eu sou residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade pela Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. E hoje eu estou aqui para falar com um tema complexo, mas eu vou tentar focar mais sobre a atenção primária à saúde, né? Não vou me estender muito, me aprofundar muito no tema. Vou tentar falar um pouco mais sobre o nosso papel como médico de família e como porta de acesso na atenção primária à saúde mesmo. Então, meu tema hoje é sobre policitemias na atenção primária à saúde. Vamos lá, juntos. Então, o que é policitemia, né? Policitemia é um aumento anormal da massa eritrocitária no sangue. Então, é um aumento dos glóbulos vermelhos no sangue de uma forma desordenada, de uma forma não comum. Isso condiz de uma maneira que vemos um aumento da hemoglobina e ou um aumento do hematócrito. Então, temos hemoglobina ou hematócritos elevados, ou ambos, no exame mais comum que nós pedimos para vê-los, que é o hemograma completo. Há uma divergência na literatura, né, sobre o que se considera valores, né, de hemoglobina e de hematócrito alterados para homens e mulheres. E eu peguei a maior, que tem o maior consenso na literatura atual, também tentei levar em consideração os manuais da atenção primária, né, os livros de atenção básica à saúde. Então, eles consideram que uma policitemia, né, um aumento da massa eritrocitária seria uma hemoglobina maior que 16,5 para homens e maior que 16 para mulheres. E o hematócrito maior que 49 para homens e maior que 48 para mulheres. Então, esse é um dos que eu achei mais prevalentes na literatura, lembrando sempre que tem um pouco de divergência em algumas literaturas sobre esses valores. E aí nós vamos para a classificação dessas policitemias, né? As policitemias, elas são divididas entre relativas e absolutas. E dentro das absolutas, elas podem ser divididas entre primária e secundária. As policitemias relativas são aquelas que muitas vezes podem ser até transitórias, né? A gente tem essa eritrocitose, esse aumento das células eritrocitárias, aparentemente num exame de laboratório, né? O que pode levar a essa alteração relativa das células eritrocitárias, dos glóbulos vermelhos? Então, um volume plasmático reduzido. Isso a gente pode presenciar em situações como desidratação, como tabagismo, uso prolongado de diuréticos. Podemos ser também muito característico no nosso meio, né, aqui no Noroeste Paulista, por exemplo, nas épocas endêmicas, né, na dengue. Então, nós temos essa elevação, né, relativa dessa eritrocitose, né, um aumento de hematócrito relativo, por causa de um volume plasmático reduzido. E aí, a gente pode avaliar as policitemias absolutas. E, novamente, nós vamos dividi-las entre primárias e secundárias. As primárias, eu trouxe a mais comum de todas, né? A maior causa de policitemia primária, que é a policitemia vera. E as secundárias, a gente tem um aumento compensatório da eritropoetina. Esse aumento compensatório da eritropoetina, ele pode ser uma produção anormal de eritropoetina ou pode ser um aumento realmente compensatório dessa eritropoetina. Depois a gente vai ver. A eritropoetina, ela é uma molécula, né, produzida pelo rim e ela faz esse balanço com o oxigênio circulante no sangue. Então, as causas secundárias, elas têm a ver com fatores que têm um desarranjo dessa eritropoetina mesmo, da produção dessa eritropoetina sanguínea. Então, as causas mais comuns são por hipóxia ou por essa produção ectópica, né? Então, a causa por hipóxia são as doenças pulmonares, né? Aí a mais comum que nós temos é a DPOC, e também atualmente a gente está presenciando bastante a síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Que comumente chamamos de SARROS, e também pode ser por altitude.
Então, pacientes que vivem em elevadas altitudes, que têm uma menor concentração de oxigênio na hemácia ou disponibilidade de oxigênio, ele tem um aumento compensatório da eritropoetina que pode levar a uma policitemia, um aumento do hematócrito e da hemoglobina. Ou nós podemos ter a produção ectópica de eritropoetina, muito comum nos tumores renais. Então, temos a elevação relativa das células eritropoéticas, temos a elevação absoluta, que pode ser primária ou secundária. E aí vamos falar mais sobre as policitemias absolutas, que é o que realmente enquadra as patologias. Na primária, né, como eu disse, a policitemia vera. A policitemia vera, ela é uma neoplasia mieloproliferativa e ela tem uma mutação nessa proteína, essa proteína que nós chamamos de JAK2. Essa proteína que chamamos de JAK2, ela pode levar a uma pamiolose. Ela tem essa mutação, uma pamiolose é um aumento de várias células, né, do hemograma, não só necessariamente as células, os glóbulos vermelhos. Ai, desculpa, voltando aqui. Peço desculpas novamente. Então vamos lá. A policitemia primária, né, a policitemia vera, essa neoplasia mieloproliferativa que ocorre uma mutação nesse gene, nessa proteína, que chama JAK2. E isso leva a uma pamielose. O que é uma pamielose? Uma pamielose é uma complicação de uma mielofibrose. Então, nós temos uma fibrose da produção das células pela medula óssea, e aí vamos ter um desarranjo dessas células que são produzidas pela medula óssea. A mutação no gene do JAK2, ela está presente em cerca de 90% dos casos da policitemia vera. Tem outras causas menos comuns, né, de policitemia vera, mas a maioria de todas são essa mutação nesse gene que chama JAK2, que é uma proteína específica desse gene. As causas secundárias que nós temos de policitemia absolutas foi aquilo que eu comentei agora há pouco. Pode ser um aumento compensatório da eritropoetina, geralmente isso ocorre por hipóxia, e aí as condições mais comuns que nós temos na atenção primária é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é a apneia obstrutiva do sono, né, a apneia do sono. Altitude não é tão comum atualmente no nosso país, e o tabagismo. O tabagismo também causa um aumento compensatório da eritropoetina. Obesos também, paciente obeso, consequentemente, maior risco de apneia obstrutiva do sono, né? E aí a gente tem um aumento compensatório da eritropoetina produzida pelo rim, e com isso nós temos uma policitemia. E em alguns casos, que são menos comuns, uma produção ectópica de eritropoetina. Nos tumores renais, por exemplo, se nós temos uma produção ectópica de eritropoetina, temos uma policitemia, mas secundária a uma produção anômala, né? Lembrando que na maioria dos casos de policitemia secundária, ou seja, uma policitemia causada por algo, nós temos uma eritropoetina ou normal ou elevada. Na maioria das vezes a eritropoetina está elevada, mas podemos ter uma eritropoetina normal. O que nós não vemos no caso de policitemias primárias, por exemplo. Então, a eritropoetina, ela é um exame que vai fazer parte do diagnóstico, da investigação diagnóstica das policitemias. Quais são os sintomas mais comuns, e aqui eu falo das policitemias no geral, né? Então, nós temos sintomas relacionados a disfunções vasculares. Então, nós temos um sangue, entre aspas, grosso, nós temos um sangue mais espesso, com aumento de produção de glóbulos vermelhos. Então, a maioria dos sintomas que nós temos nos casos de policitemia são sintomas que estão relacionados com esse aumento dos glóbulos vermelhos no sangue. São sintomas relacionados à circulação. Então, fadiga e fraqueza, então aquela sensação persistente de cansaço e falta de energia. Isso pode acontecer principalmente pela dificuldade, né, de circulação periférica. As dores de cabeça, então os pacientes, a gente pergunta para o paciente se ele tem uma sensação de peso,
na cabeça, né? Quando eu passei no estágio optativo da hematologia, e ela estava com os pacientes que possuíam policitemia, ela perguntava bastante sobre esse sintoma de sensação de peso na cabeça, sensação de ver pontinhos brilhantes na visão, dor de cabeça constante, tontura. São sintomas que estão relacionados a esses sintomas de policitemia e circulatórios. Coceira na pele. E aí é um quadro interessante. A coceira na pele, principalmente após banhos quentes. Isso acontece por causa de muita liberação de histamina, por causa do fluxo sanguíneo, né? Problemas na visão, então a visão turva ou a visão dupla. Então, aquele sinal que a gente pergunta de sintoma, né? De sensação de peso na cabeça e sensação de ver pontinho brilhante na visão, causado também por causa dos problemas circulatórios. Sangramentos anormais, aqui é em menor quantidade, mas pode haver sim sangramentos anômalos, né? Principalmente caracterizado por hematomas faciais, por causa da pletora facial, sangramento nasal, sangramento gengival. Vermelhidão na pele, eu coloquei uma foto ao lado da pletora facial, mais evidente na região de face, né? Então, aquela face pletórica do paciente com policitemia. A eritromelalgia. A eritromelalgia já é um sintoma que é avaliado em pacientes que já têm um quadro mais avançado. No começo da patologia, nós temos menos sintoma. A maioria dos casos de policitemia são assintomáticos. Então, a eritromelalgia é uma sensação dolorosa, principalmente em extremidades, por causa dessa alteração de fluxo sanguíneo. Então, aquela sensação de queimação, de vermelhidão nos membros, nas extremidades distais, por causa do fluxo sanguíneo. Em casos mais avançados, a esplenomegalia, né? Então, o paciente ele tem um aumento do baço, ele pode referir aquela sensação de plenitude, aquela sensação de dor abdominal, principalmente do lado esquerdo do abdômen. E outros sintomas comuns são o zumbido nos ouvidos, por causa do fluxo, dispneia, né, a falta de ar, uma dificuldade para dormir e tontura. Então, os mais comuns que nós observamos são as queixas de fadiga, fraqueza, a cefaleia, sensação de peso na cabeça, os escotomas, né, os pontinhos brilhantes na visão, e em alguns casos mais graves, que eu não coloquei de sintomas tão comuns, o aparecimento de tromboses. Então, nós podemos ver que são todos sintomas relacionados ao fluxo sanguíneo mesmo, que está mais comprometido por causa dessa concentração eritrocitária. Então, as causas mais comuns de policitemia secundária. Então, temos a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, a apneia obstrutiva do sono, a hipóxia crônica em altitudes elevadas, estenose da artéria renal ou tumores produtores de eritropoetina. Aí nós temos aquela causa secundária, que é um aumento da produção da eritropoetina e não um aumento compensatório da produção de eritropoetina, como vemos nos outros. Uso de anabolizantes e testosterona. Hoje em dia, em especial, nós temos que ter atenção a esse fato do uso de anabolizantes e uso de testosterona, porque estamos numa época com um uso crescente, né, de testosterona para pacientes, algumas vezes sem prescrição ou sem recomendação médica, né? Então, o uso de testosterona externa sem prescrição médica adequada. Quando nós vamos indicar o uso de testosterona, quando vamos iniciar um tratamento com testosterona para um paciente, uma das coisas que nós devemos avaliar é o hematócrito, justamente. Pacientes que têm um hematócrito maior que 48, em algumas literaturas, não devem receber o uso de testosterona exógena. É um fator que faz a gente reconsiderar o uso da testosterona, inclusive, né? E é um exame de acompanhamento, inclusive. Então, pacientes que fazem uso de testosterona precisa ter seu hematócrito dosado, seu hematócrito acompanhado. É uma das causas de policitemia. E o tabagismo? O tabagismo, porque é uma causa de doença pulmonar, né? E causa uma hipóxia que pode causar essa policitemia secundária. Então, é muito comum na nossa prática clínica.
Quando nós pegamos um paciente com uma policitemia, na maioria das vezes, esse paciente são homens, né? Ali de 50, 60 anos, nós devemos investigar essas possíveis causas secundárias de policitemia. Então, nós temos que perguntar sobre tabagismo, temos que perguntar sobre o uso de anabolizantes, temos que perguntar sobre o sono, né? Você ronca? Tem alguém que pode me dizer sobre o seu sono? Tem alguém que pode contar se você tem períodos de apneia do sono? Se a gente não encontra nenhuma causa dessa compensatória, né, de produção de eritropoetina, temos que investigar uma causa de produção anômala de eritropoetina. Então, as causas renais, principalmente os tumores produtores de eritropoetina ou uma estenose da artéria renal. Aí, novamente, coloquei um resumo, né? O aumento compensatório de eritropoetina nas policitemias secundárias, doenças pulmonares, as doenças cardiovasculares. Aí nós temos principalmente as doenças cardiovasculares cianóticas, lembrar das doenças cardiovasculares congênitas cianóticas, pacientes que moram, né? Pessoas que moram em altitudes elevadas, e os tabagistas crônicos. E o aumento anormal de eritropoetina nas doenças renais e também no carcinoma hepatocelular pode ter uma apresentação de um aumento anormal, de uma produção anormal da eritropoetina. Sinais de alarme da policitemia vera. Então, aqui nós estamos voltando para uma policitemia absoluta, mas de causa primária. A policitemia vera, eu não entrei muito, né, a fundo dela, porque realmente é um paciente que precisa ser referenciado. É um paciente que ele vai estar na atenção secundária com o hematologista sendo acompanhado. Às vezes não só com o hematologista, também vai ser acompanhado com cardio, com demais especialidades, né, com onco, porque é uma doença mais a nível de atenção especializada, né? Mas quais são esses sinais de alerta para a policitemia vera? Então, esplenomegalia, o prurido após banho quente, e esses sinais e sintomas são sinais e sintomas de uma doença mais avançada, né? A etromelalgia, que eu falei que são as dores, né, das extremidades, principalmente causada por causa desse fluxo sanguíneo anômalo, tromboses em locais incomuns, história de trombose jovem e a pancitose. É um aumento não só do hematócrito e da hemoglobina, mas também de todas as células ali do hemograma. Então, qual que é a avaliação inicial que eu tenho que fazer na atenção primária? Então, o quadro clínico inicial que eu tenho desses pacientes. Então, a maioria dos pacientes, eles estão assintomáticos. Nós recebemos esses pacientes com achado acidental em exames de rotina. Então, o paciente vem pedindo aquele hemograma completo, ou, quero fazer meus exames de rotina, e geralmente o hemograma completo está no meio desses exames, e a gente tem um achado acidental nesse exame de rotina. E aí nós temos que partir para o exame físico e para a anamnese bem feita, né? Então, ir atrás de sintomas e sinais de cefaleia, tontura, visão turva, o prurido pós-banho, hipertensão arterial. Então, eu tenho um quadro de alteração de circulação, de alteração vascular. Então, hipertensão arterial, a esplenomegalia em casos mais avançados, casos de trombose, a eritromelalgia. Então, eu tenho que ir atrás do exame físico e de uma anamnese bem feita, procurando esses sinais e sintomas. Mas a maioria dos pacientes são assintomáticos. É um achado realmente acidental de exame laboratorial. Da avaliação inicial na atenção primária à saúde, né? Então, nós temos que confirmar esse valor com um novo hemograma. Então, geralmente, o paciente não tem nenhum hemograma recente para eu comparar, ou ele não faz exames de rotina há anos, ou eu estou em dúvida ainda se esse hemograma é confiável, o paciente estava doente, estava numa vigência de dengue, ou estava num quadro de desidratação, eu tenho que confirmar com um novo valor, com um novo hemograma. A anamnese novamente, aí eu vou atrás de coisas que podem levar a uma alteração secundária, né? A uma policitemia secundária. Então, vou atrás de principalmente coisas pulmonares e cardiológicas. Então, tabagismo, DPOC, a apneia do sono, se tem alguma história familiar de alguma alteração hematológica. Depois que eu fiz a anamnese, né, na atenção primária, eu vou atrás do exame físico.
Então, principalmente dos sintomas de pletora facial, do rubor de extremidades, vou ver se esse paciente tem sinais, sintomas da eratomelalgia, né? E depois eu vou procurar as avaliações de causas secundárias. Aí eu tenho que lançar mão algumas vezes dos demais exames laboratoriais. Então, os exames iniciais que nós podemos pedir na atenção primária à saúde, na APS. O hemograma completo, confirmar se necessário, a gasometria arterial e, se não possível, a oximetria, para eu confirmar algum sintoma de hipofluxo ou de hipóxia ou de uma alteração aí do oxigênio. Ureia e creatinina, procurando alguma alteração da função renal, que eu possa pensar num aumento compensatório ou uma produção anormal de eritropoetina, e aí numa causa secundária de policitemia. A função hepática, aí como eu disse, por exemplo, o hepatocarcinoma, ele pode levar uma produção anormal de eritropoetina e levar a uma policitemia. Saturação de oxigênio. Se possível, o exame de eritropoetina, mas eu sei que não é a realidade de muitos lugares, né, de atenção primária à saúde, que nós temos um arsenal limitado, né, de exames laboratoriais. Então, se a gente conseguir realizar uma eritropoetina, a gente consegue já ajudar um pouquinho o colega lá da atenção especializada se a gente for encaminhar. Ou eu consigo dar um diagnóstico diferencial. Essa policitemia é uma policitemia primária, uma policitemia secundária. Avaliar a necessidade de uma polissonografia, se eu estou desconfiando de uma apneia, uma tomografia de tórax, se eu estou desconfiando de algum problema pulmonar também, a espirometria, né, uma prova de função pulmonar, se eu estou desconfiando de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, esses exames complementares podem ser realizados para descartar diagnóstico, para dar diagnósticos ou para a gente mandar o paciente completinho já ali para atenção especializada. Então, as condutas na atenção primária à saúde. Tratar as causas reversíveis, se for confirmado realmente que é uma policistemia secundária, eu deixei como exemplo cessar o tabagismo, perda de peso, melhora do padrão de sono, tentar diminuir a apneia, controlar o risco cardiovascular, lembrando que esses pacientes, eles podem ter outras complicações cardiovasculares por causa da alteração do fluxo sanguíneo. Hidratação adequada, se eu estou pensando naquele paciente com policitemia relativa. Encaminhamento ao serviço especializado com os exames básicos e necessários. E orientar o paciente sobre os seus riscos, né? Risco de trombose, risco de acidente vascular cerebral, sobre as medidas, né, comportamentais. Então, isso é bem importante para nós médicos da atenção primária à saúde. O manejo não só na atenção primária, mas o manejo global. Se isso tiver ao nosso alcance médico da atenção primária, nós já podemos começar, se tivermos isso, mas geralmente sabemos que a nossa realidade já é na atenção secundária, né? Então, novamente, se for relativa à hidratação e revogar, retirar a causa e tratar, e se for secundária, eu vou tratar a causa. Se for apneia ou CPAP, se for o tabagismo, retirar o cigarro, se for o DPOC, tratar o DPOC, se for um tumor produtor de eritropoetina, retirar esse tumor produtor de eritropoetina, e se não é uma causa secundária, se fechou como uma causa primária, como a policitemia vera, a gente vai tratar a policitemia vera. Então, nós temos alguns manejos que fazemos com essa policitemia, com a policitemia vera, né? A flebotomia, por exemplo, que é a famosa sangria. Lembrando que a flebotomia, ela é como se fosse uma doação de sangue, só que esse sangue ele não vai ser utilizado posteriormente. Então, o paciente ele vai fazer essa doação de sangue sem o fim de utilizá-lo, né? A sangria, a gente vai, né? O volume de sangue, o quanto de sangue que vai ser retirado, isso vai ser de acordo com as condições clínicas e laboratoriais do paciente. Então, tudo influencia o nível do hematócrito, o peso, né? O porte físico do paciente, para definirmos o número das sessões, quantas sessões e quantos que vai ser retirado de ml por sessões, né? O ácido acetil salicílico e outra
terapia muito implementada no caso de confirmação de policitemia vera é o hidroxiureia. É uma medicação utilizada realmente com esse intuito de citorredução, diminuir essa proliferação exacerbada de células, né, de glóbulos vermelhos. Então, o hidroxiureia ele é muito utilizado em casos confirmatórios de policitemia vera, junto com a sangria, não é uma geralmente isolada. Então, geralmente tem que ter uma sangria junto com o hidroxiureia, o interferon pode ser usado em alguns casos de alto risco, e aí é um manejo, assim, realmente em conjunto. Então, vai ser hemato, onco, o médico da atenção primária para conduzir e para diminuir as complicações cardiovasculares e ajustar os outros medicamentos. Então, é um manejo global mesmo. O encaminhamento para o hematologista, ele deve ser feito para confirmação de policitemia vera, manejo dessas medicações e o acompanhamento mais próximo desse paciente. Atualmente, no nosso serviço aqui, né, que quando encaminhamos, o tratamento está sendo feito com o hidroxiureia mesmo, que nós conseguimos pela rede pela farmácia de alto custo. Então, quando encaminhar? Quando eu vou referenciar esse paciente da atenção primária para atenção especializada? Com certeza, na suspeita de policitemia vera, sintomas graves, né? Trombose ou aquele prurido pós-banho, já é um sintoma mais avançado, e esplenomegalia. Quando eu tenho um hematócrito alto e sem causa definida, o paciente eu excluo, policitemia vera, e o paciente não é tabagista, o paciente não vive em altitude elevada, o paciente não tem apneia, não tem nenhuma causa pulmonar aí que está associada, nenhuma causa cardíaca cianótica. Então, nós encaminhamos para a demais avaliação. E uma pancitose, né? Que é o aumento dos leucócitos e das plaquetas, junto com o aumento das células eritrocitárias, dos glóbulos vermelhos. E qual que é a conclusão, então? A policitemia é um achado geralmente laboratorial, na maioria das vezes por ser uma patologia assintomática, é um achado acidental dos exames de rotina, né? E pode ter várias causas, como vimos e conversamos sobre as principais. O papel na atenção primária à saúde é realizar a triagem, é realizar a investigação inicial, o diagnóstico diferencial, excluir outras causas, encaminhar quando necessário e acompanhar na atenção primária quando possível e quando necessário. Lembrar que a maioria dos casos são causadas de policitemia vera absolutas secundárias, ou seja, é o nosso dia a dia da atenção primária à saúde, é o paciente tabagista, é o paciente obeso, é o paciente com apneia, é o paciente com problema cardiovascular. Casos suspeitos de policitemia vera, sempre referenciar. Se conseguirmos referenciar já com o exame de eritropoetina feito, já pede esse exame, já referencia, se não achamos nenhuma outra causa secundária que está causando, nós vamos referenciar com causa primária, né? Aqui estão as referências que eu utilizei para realizar essa aula. É uma aula difícil, é uma aula complexa, eu acho que hematologia é um assunto complexo, mas eu trouxe esse assunto, né, quando a gente foi fazer as nossas planilhas de necessidades, eu trouxe esse assunto porque eu tive um diagnóstico de um paciente com policitemia vera recentemente na residência, e era um paciente que era de difícil manejo, difícil acesso, por quê? É um paciente que ele utilizava o SUS para renovar suas receitas de hipertensão e seu psicotrópico, que é um ISRS comum. Então, ele utilizava o SUS para isso. E ele sempre vinha, não, meus exames estão em dia, eu realizo meus exames no particular. E era um paciente, assim, depois que eu consegui pedir os exames dele para realizar um processo de alto custo, por exemplo, de forxiga, de dapaglifosina. Então, nesses exames do dapaglifosina, para conseguir o protocolo, para conseguir o medicamento no alto custo, né, que seria só uma glicemia, uma hemoglobina glicada, eu resolvi colocar tudo, os exames de rastreio para a idade, né, e para as comorbidades, porque ele não me trazia esses exames que ele fazia no particular, que estava tudo certo. E aí foi quando veio
um hematócrito de 65 e uma hemoglobina de 18. E aí é um paciente que aí você fala, nossa, tinha pletora facial, tinha fadiga e dores em membros inferiores, principalmente nos pés, e só. Esse era a pletora facial, importante, e esses sintomas da eritromelalgia. Os outros sinais e sintomas pesquisados e perguntados, esse paciente não tinha. Então, um paciente que não é tabagista, a esposa nega, né, momentos de apneia do sono e roncos. A gente investigou causas pulmonares e veio ausente, mas é um paciente que, por causa desse nível de hematócrito, eu repeti o hemograma, né? Mas por causa desse nível de hematócrito, é um paciente que eu já tive que referenciar, um paciente que fez diversas sangrias, atualmente ele acompanha com o hemato, acompanha no INCA, foi confirmado, né? Ele fez biópsia de medula, não estava com mielofibrose, né? Foi um diagnóstico que conseguiu ser realizado recente, né? Sem essa evolução grave, mas é um paciente que atualmente ele faz acompanhamento com as flebotomias, né? Com as sangrias, ele faz o uso de hidroxiureia, 3 comprimidos em dias pares, 4 comprimidos em dias ímpares, faz o uso do AS agora de uso contínuo. E é um paciente que está em constante acompanhamento e foi confirmado uma policitemia primária, né? Uma policitemia vera através dos exames complementares. Então, eu trouxe esse tema porque nós recebemos realmente, depois que você passa a prestar atenção no número do hematócrito, nós temos muitos pacientes, principalmente homens de 50 a 60 anos, que têm um hematócrito elevado ou uma hemoglobina elevada, só que aí a gente consegue achar a causa secundária. Nesse paciente em específico, eu não achei a causa secundária, então eu pedi para trazer esse tema e focar em causas mais simples que podemos resolver na atenção primária, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição e agradeço pela atenção. E quem sabe um dia podemos aprofundar um pouco mais nesse tema. Obrigada.